nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse dia hoje que a gente quer falar sobre o conclave, né? Nessa semana, no dia 7, como nós sabemos, os cardeais vão entrar para a Capela Sistina, vão entrar no retiro, em reclusão, com o objetivo de decidirem, né, quem é, então, o próximo Papa. Então, quero de modo especial dedicar também este vídeo, pedir a vocês as orações de vocês pela Igreja, pelos cardeais, para que o Espírito Santo, e tão somente o Espírito Santo, seja aquele a decidir quem será o próximo sucessor de São Pedro. Hoje, de modo especial, eu estou acompanhado aqui, tem uns amigos meus aqui, e a gente vai conversar, então, sobre o conclave, né? Eu quero te convidar, de modo especial, a mandar este conteúdo para os seus amigos, a copiar o link, enfim. Eu sempre posto lá no meu Instagram, se você não tem meu Instagram, adicione aí, é ViniciusD90. Você pode, né, nos ajudar colocando nos seus stories a nossa arte, né, que eu sempre coloco lá no feed. Pois bem, sejam muito bem-vindos também, meninos, na nossa conversa. Nós vamos falar hoje, então, sobre o conclave. A primeira questão é o seguinte, né, fique à vontade, ainda tá para falar também, mas falando, então, sobre a Igreja Católica, sobre o conclave, a gente precisa falar um pouco sobre a própria hierarquia da Igreja, né? Se a gente não fala da hierarquia da Igreja, a gente também não consegue entender como se dá o conclave. A Igreja, na verdade, é uma monarquia. É diferente, não é uma democracia em que o povo vota e a maioria decide quem vai ser o governante. Na verdade, a Igreja é uma monarquia. E essa monarquia, nós temos aí no topo, né, digamos assim, o Papa, que na verdade é um monarca, ele é o rei. E nós temos os príncipes, que na verdade são os cardeais. Né? Numa monarquia comum, o que nós temos? O rei vai passar para o seu filho o trono depois que ele morrer. Mas o Papa ele não tem filho, o trono então, né, vai ser para um dos cardeais reeleitos pelos próprios cardeais. Roma era um território muito maior, a igreja tinha um território muito maior, que eram os territórios pontifícios, era Roma e várias terras ali ao redor. Entretanto, com guerra e o passar do tempo, processo de unificação italiano, o Vaticano ficou simplesmente com uma pracinha, né? Ali é muito pequeno, né? Mas é um território da igreja, assim também como as 4 basílicas que são de Roma são consideradas territórios da igreja. Para exemplificar isso, né? Por exemplo, claro que é algo que nunca vai acontecer, mas vocês lembram que na monarquia a traição ao rei era condenado com a morte. Dentro ali do Vaticano, o Papa tem o poder de mandar matar alguém ali dentro se ele quiser. Entende? Mas claro, isso absolutamente nunca vai acontecer. Todos os papas são contra, os últimos papas pelo menos, foram se posicionando totalmente contrários à pena de morte. Então, a chance disso acontecer é negativa, não é nem zero, é negativa, não é isso que eu estou dizendo. É para mostrar que se trata, na verdade, de uma monarquia. E é tanto uma monarquia que os cardeais eles têm passaporte diplomático. É como parte do Estado mesmo, do Estado do Vaticano. Então o Papa ele vai exercer uma função tanto temporal quanto uma função espiritual. Ele tem essas duas em si, esses dois poderes, digamos assim. Então a monarquia, lembrando que a monarquia, a princípio, lá mesmo na Idade Média, né, o rei era abençoado por Deus, tanto quem fazia as coroações, às vezes era o Papa, ou às vezes um bispo, enfim. Era o próprio Deus que o abençoava, que o escolhia. A igreja segue sendo então uma monarquia. Né? O Papa Francisco morreu agora, os cardeais entram para o conclave com o objetivo de escolher então um novo Papa. Mas falando da hierarquia da igreja, embaixo nós temos os leigos. Né? Os leigos somos nós. As pessoas comuns que são batizadas e que atuam na igreja, formam então o povo de Deus. Existe como nós podemos dizer, no mundo, né, uma valorização, né, cega da democracia. Porque no Brasil, por exemplo, a democracia praticamente ela não funciona. Né?
Vê como que o Supremo Tribunal Federal manda e desmanda, o Senado não faz nada, enfim. A democracia ela é boa, ela é bonita quando ela funciona, não é o caso, por exemplo, do Brasil. Mas o leigo, então, né? Se fosse uma democracia, a gente iria votar o novo Papa, não é assim que acontece. Mas qual a função, então, do leigo? Isso é uma coisa que foi até muito discutida, né, durante o papado de Francisco, com essa questão da igreja sinodal, que tem mais a participação da população. É claro que a população tem a sua importância, os leigos têm a sua importância no sentido de apresentarem, falarem, podem dar, digamos assim, suas opiniões, não é um problema, mas é função também de nós leigos aceitarmos aquilo que vem, né, de quem nos governa, enquanto Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então, a gente tem que ser obediente àquilo que o Papa diz, né, e sucessivamente, né, e aí descendo essa escala aí, aos outros, né, ao bispo, ao padre, e assim sucessivamente, manter sempre essa obediência. O mundo não está, de nenhum modo, acostumado com essa obediência, mas a gente sabe que para funcionar, para dar certo, a obediência é algo imprescindível. Então, os leigos estão logo embaixo, digamos assim, né, nessa hierarquia. Acima nós temos religiosos e consagrados. Não são pessoas que receberam, não são pessoas, não é um sacramento, né? O religioso comum, consagrado, ele não tem o sacramento da ordem. Ele é o irmão ou a irmã de caridade. Eles fazem um voto, né, de castidade, pobreza e obediência, como a gente sabe, e consagra a sua vida a Deus. Não é um leigo comum, né, que é simplesmente batizado, uma pessoa como a gente, que tem uma vida comum, enfim, que às vezes casa, tem filho, aquela coisa toda. Mas ele tem uma vida consagrada, e aí vai viver ali na sua comunidade, enfim. A igreja sempre estimulou, fomentou esse estado de vida, tanto no modo ativo como contemplativo, né? Santa Teresa de Jesus, por exemplo, era uma religiosa, né? A gente falava dela antes aqui, é uma religiosa. E São João da Cruz, ele era tanto padre, né, que é o próximo que a gente vai falar, quanto também era religioso, né? E aí, acima disso, então, por assim, digamos, não vou dizer acima, né, mas temos também o diácono. A gente já teve até aqui no podcast, por exemplo, o diácono Maurício. O diácono ele pode ser um celibatário, ele pode ser casado, né? Ele estuda geralmente teologia, ele estuda filosofia, e aí ele recebe então o diaconato. O diácono ele pode exercer alguns sacramentos, né? O batismo, assim também como o casamento. Né? Ele pode, quem celebra o casamento na verdade são os noivos, como nós sabemos, mas ele pode presidir, digamos assim, ele pode ser o responsável ali pela celebração. Agora, comunhão e confissão não é algo que ele pode fazer, né? Ele estuda quase a ser um padre, né? Chega até o final ali, né, do seminário. É a mesma coisa, né? Aí vai depender de cada lugar, mas no fim ele vai receber o diaconato, né? E não vai se tornar sacerdote. Na verdade, o padre ele vira diácono e depois vira padre, né? Então tem esses dois estágios, mas aí existe o diácono permanente, né? O diácono Maurício vai continuar sendo, né? Ele é o mais velho da nossa diocese, né? O mais antigo, mais velho não no sentido de idade, no sentido de mais tempo, né? Ele vai permanecer nesse estado, vai continuar nesse estado. E acima tem então o padre, o presbítero, aquele que age na Christus persona, né, na pessoa de Cristo, e que vai exercer então os sacramentos, né? E aí ele faz confissão, comunhão, batismo, né? Enfim, ele faz, né? Ele é o responsável por oferecer então este sacramento, os sacramentos. Aqui no Brasil, ele, na maioria das vezes, ele vai ficar responsável por uma igreja, né? Ele ou mais de um padre, vai depender. É responsável por uma igreja, atender a confissão do povo, celebrar as missas, a Eucaristia e assim sucessivamente. Aqui no Ocidente, todos os padres estão condicionados ao celibato. Todos os padres aqui no Ocidente são celibatários. Não são casados, não pode se casar e pronto, acabou. No Oriente, o padre ele pode casar, na igreja do Oriente, mas o bispo não. Eu lembro que quando eu estava em Roma, no São Paulo fora dos muros, estava vindo uma comissão de gente peregrinando e era da igreja do Oriente. E é tudo muito bonito, né, na igreja do Oriente, as roupas, enfim, e diferente, né? E aí tinha lá o que estava junto com eles, que era o padre, e ele era casado, né? Só não pode casar, mas se ele for bispo, né, no caso do bispo, o bispo necessariamente do Oriente, ele é celibatário. E aí o padre vai ser aquele que vai agir na Christus persona, fazendo então
apresentando, então, ministrando, então, na verdade, os sacramentos. E existem os bispos. Os bispos são, digamos assim, os descendentes, os sucessores diretos dos apóstolos. Eles têm, digamos assim, plenos poderes, né? E o que nós temos, na maioria das vezes, é verdade, é o bispo. Ele é responsável por uma determinada diocese, chama ele de bispo diocesano. Mas não necessariamente. Se ele não ficar responsável por uma determinada diocese, ele é chamado de bispo titular. Né? E aí, por exemplo, você pode ter um padre que vai virar cardeal, mas para ele virar cardeal, ele é levado a bispo. Não dão para ele uma diocese, então ele vai se tornar cardeal. Entendem? E aí, o que a gente tem na maioria das vezes é bispo diocesano, né? O Dom Roberto Francisco, por exemplo, é o responsável por Campos, Itaperuna, essa nossa região aqui. E aquilo que ele determinar no território que ele é responsável, ficará então determinado. Ele tem poder para isso. Né? Tem alguns critérios, né, para ser bispo, né? Geralmente preza que seja doutor, um homem culto, ter uma fé sólida, seja piedoso, zelo pelas almas, boa reputação, tem que ter no mínimo 35 anos, né? Abaixo disso não é possível, não é recomendado. E tem que ter pelo menos 5 anos de sacerdócio. Né? Se ele não tiver doutorado, ele pode ser bispo? Até pode. Né? Pode ser também que tenha seja perito em alguma área da teologia, né? Mas existem situações extraordinárias, às vezes determinadas paróquias, regiões que às vezes não tem alguém tão estudado assim. Isso pode acontecer também, então não vai ter necessariamente o bispo como doutor, mas preza que seja um homem de estudo, né? E o bispo ele vai governar aquela diocese até a idade de 75 anos, e com 75 anos ele precisa apresentar à diocese a sua renúncia. No processo como que o bispo é escolhido, né? Ele é apresentado, né, ao núncio apostólico com alguns nomes. Ele próprio, o bispo atual, pode inclusive apresentar também. Os padres, enfim, apresentam alguns nomes. O núncio apostólico, ele é responsável por, então, ver esses nomes, investigar, ver quem é, enfim, para então apresentar ao Papa. E aí o próprio Papa vai decidir quem vai ser o bispo daquela determinada região. Então, Dom Roberto Francisco, quando sair, né, idade, né, enfim, chegar aos 75 anos, ele vai sair. E ele saindo, ele, né, pode efetivamente apresentar um nome, né, e os próprios padres podem apresentar nomes, e aí o núncio vai ver quem seria o mais indicado para apresentar uma lista tríplice, se não me engano, uma lista tríplice para o Papa. E aí o Papa, à época, vai decidir quem é o bispo, né, quem será o bispo. E aí você tem o arcebispo. O arcebispo é um bispo também, só que ele é um bispo de uma arquidiocese. Por exemplo, na nossa região aqui havia a arquidiocese de Niterói. A arquidiocese de Niterói foi desmembrada em Campos, Friburgo, enfim, em outras dioceses menores. E essas dioceses menores, elas cada um recebeu o seu bispo, né? E o bispo dessa arquidiocese de Niterói, né? Ele vai ser então o arcebispo. Só que só é essa a diferença. Em alguma situação, circunstâncias às vezes que pedirem, ele é chamado até a intervir nessas dioceses sufragâneas. Mas é algo que geralmente não vai acontecer, é cada macaco no seu galho mesmo, né? Mas é uma diocese maior e mais antiga. Existe um outro título, que é o título de patriarca, e que funciona diferente também na Igreja do Ocidente e na Igreja do Oriente. Aqui no Ocidente nós temos o nosso patriarca é o Papa, ponto. Devido aos muitos ritos que existem no Oriente, existem outros patriarcas lá. Né? Existem mais de um patriarca, há diversos patriarcas, na verdade, e eles têm jurisdição sobre, né, tem uma certa jurisdição relacionada a eles, né? Eles têm o poder de jurisdição, digamos assim. Diferentemente do que acontece aqui, que você tem simplesmente o Papa, né, que está acima de todo mundo, mas existem também alguns patriarcas. O patriarca de Lisboa, né, o arcebispo de Lisboa, recebe esse título, e também alguns espanhóis. Mas isso é mais um título honorífico. Isso não dá a eles mais poder, digamos assim, né, do que os demais. E nós temos os príncipes. Né, digamos assim, né, partindo do princípio, como nós sabemos que a igreja é, na verdade, uma monarquia, que são, na verdade, os cardeais.
os cardeais, eles fazem parte deste colégio, né? Também auxiliam o Papa no sentido de governo na igreja, mas os cardeais, de um modo geral, não todos, alguns ficam em Roma, mas muitos deles ficam nos seus países de origem mesmo. Nós temos cardeais espalhados pelo mundo todo. E eles podem ser presbíteros, podem ser diáconos, podem ser bispos, que são elevados, então, à condição de cardeal. Mas até mesmo, por exemplo, um diácono ou um padre que vai virar cardeal, o que pode acontecer, para ele ser elevado, e se ele é elevado a bispo, não vão dar a diocese para ele, elevam ele a bispo, então transformam ele em cardeal. Certo? Ele precisa ser elevado a este tipo de bispo para depois se tornar cardeal. Esse número de cardeal ele variou muito ao longo do tempo. E uma coisa até curiosa que aconteceu é que para a eleição do Papa com João Paulo II, o que nós temos hoje do que determina o conclave, nós temos do que foi dito por São João Paulo II e depois com algumas modificações feitas por Bento XVI. E o Papa Francisco fez algumas mudanças também. Até aí foi uma coisa interessante, porque assim, gerou um certo conflito ali, né? O São João Paulo II determinou que o número máximo de cardeais que iriam de escolher o Papa seria de 120. Ponto. Ficou assim. O Papa Francisco elegeu, se não me engano, mais alguns. Fez uma redistribuição dos cardeais mundo afora. E aí colocou a quantidade de 135 cardeais. E aí ficou aquele negócio, peraí. Se São João Paulo II falou que era até 120, agora o Papa Francisco fez 135, como que faz? Para excluir alguém? Ficou determinado. É que, na verdade, todos os cardeais, ainda que o número que chegue a Roma seja superior a 120, todos os cardeais vão votar. Né? Claro, aqueles que tiverem até 80 anos. Quem tiver 80 anos ou mais não pode nem votar e nem ser votado, não entra para o conclave. Né? Se não me engano, o número hoje é de 135 cardeais espalhados, então, pelo mundo afora. Né? E, por fim, nós temos a autoridade suprema, que é o do Papa, né? É a cabeça da igreja, como o padre Davi, né, disse aqui para nós, é a pedra, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra, é o sucessor de Pedro. E ele guarda ali nessa rigidez da nossa doutrina, da doutrina católica, sendo ele, portanto, o patriarca do Ocidente, né? Geralmente o Papa ele vai ser eleito, o Papa, né, claro, vai ser eleito ali no conclave e geralmente ele governa até o fim da sua vida. Morre e depois é eleito um outro Papa, como aconteceu agora com o Papa Francisco. Ele pode renunciar. Só 4 papas ao longo da história da igreja que renunciaram. Um deles foi, né, Bento XVI, agora há pouco tempo. Mas geralmente ele vai até o fim da vida. Foi interessante porque o Papa Francisco, ele, num determinado momento, ele só não assinou. Ele fez o documento de renúncia dele, no sentido de, se ele não estivesse aguentando mais, ele renunciaria. Isso é uma coisa muito interessante. É uma mudança de visão muito interessante, porque em algumas situações, realmente o Papa já não tem condição mais de governar. E o Bento XVI teve uma sabedoria muito grande e a coragem, a determinação, e foi o pioneiro, não foi fácil aquilo que ele fez, certamente ele sofreu muito com relação a isso, né? E colocou todo mundo ficou meio assustado, né, na igreja quando aquilo aconteceu, foi algo totalmente inesperado, mas que realmente ele não tinha condições físicas de exercer o seu papado, e o Papa Francisco fez, só não assinou. Para caso ele adoecesse, ficasse muito doente, ele assinaria e outro Papa seria escolhido. Né? No caso do Papa Bento XVI, nunca houve um Papa emérito. Foi o Bento XVI que criou isso. Né? O anel dele de São Pedro foi destruído, enfim. Mas ele se transformou, digamos assim, num Papa emérito, tal qual hoje um bispo emérito. Né? Dom Roberto Guimarães é bispo emérito, Dom Roberto Francisco é o bispo da igreja, né? Então, da nossa diocese de Campos. Então ele se colocou nessa condição. Isso é uma coisa interessante, porque realmente, se a gente não tiver mais condição de governar, é melhor que não continue, né? Porque são muitos problemas da igreja. Isso, né? Eu, que não sou ninguém, na minha modesta opinião, achei isso bastante interessante, né? Você vê como que às vezes a atitude de um vai modificando a atitude do outro, né? Pois bem, então nós estamos vivendo um momento histórico, né? É o 77º conclave, 76º conclave que vai ser realizado na história da Igreja Católica. E o sucessor de Francisco, né, X,
quem é. Já tem muitas profecias da nossa imprensa aí de quem vai ser, casa de aposta e tudo mais, né? Totalmente ridículo isso, mas enfim. Vai ser o Papa de número 267, né? Começando com Pedro e indo até Francisco. A beleza e a riqueza da igreja é bastante interessante. Então, o conclave, ele é o conclave, né? Ou seja, com chave. O Vaticano é esvaziado ali da Santa Marta. Santa Marta é alguns prédios que existem atrás do Vaticano, atrás ali da Basílica. E aí tem dormitórios, tem todo um prédio, né, com toda uma estrutura. Uma determinada parte ali e tal, na verdade, no documento de Bento XVI que a gente vai comentar aqui, Santa Marta ela é esvaziada, né? E aí fica todo mundo fechado ali. Eles ficam então na Capela Sistina. A Capela Sistina é aquela capela, né, famosa, que foi pintada por Michelangelo. E um dos objetivos é porque é um lugar bonito para que a beleza, né, guie os cardeais no caminho da escolha do Papa, pela graça do Espírito, enfim. Tem toda uma questão simbólica, né, referente, porque é um lugar muito bonito, para que o Espírito Santo possa... bonito, simbólico, enfim. Em que o Espírito Santo vai agir, né, no coração dos cardeais para a escolha do próximo Papa. E aí, tudo é esvaziado. Eles fazem juramento de que não podem contar nada. Claro que não dá, eles vão ficar dias ali. Então é impossível que eles não tenham contato com o mundo, com outras pessoas que não sejam cardeais. Então vai ter gente que cozinha, pode ser que eventualmente um passe mal, vai ter que ir no médico. Como vai fazer? Vai deixar o homem morrer? Não tem jeito. Só que essas pessoas também fazem um juramento. Claro que são pessoas de extrema confiança. Fazem o juramento de que elas são excomungadas se elas contar o que elas viram lá dentro. Então é porque é muito difícil, porque todo mundo... Vocês já viram a quantidade de história que tem, né? Porque na eleição tal, o Papa Francisco não sei o quê, já em tantas votações, na eleição do Papa Bento XVI, o Papa Francisco ficou em segundo lugar, e aí ele já era... Eles fazem um juramento que eles serão excomungados se eles contarem alguma coisa que se passa ali dentro. Pode ter um ou outro fofoqueiro? Com certeza, né? Isso pode acontecer. Mas é tanto detalhe, tanta história do que acontece lá dentro, que a gente sabe que é muita mentira, muita coisa nada a ver, muita coisa inventada. Então, assim, não dá para... Porque é tudo muito fechado. Eles votam, depois os votos são todos queimados, e não podem contar absolutamente nada, então e nem as pessoas com as quais, eventualmente, eles possam ter contato, né, numa necessidade. Então, é tudo fechado. O pessoal é expulso, eles saem mesmo, né? Tem gente que mora lá em Santa Marta. Eles ficam nesse período agora, eles ficam desalojados, tem que ir para outro lugar para morar, né? Porque são expulsos mesmo daquele local, né? E aí a gente teve, só que nem sempre foi assim, né? Dessa maneira. Foi com o Gregório X, né? São Gregório X, 1274, que ficou essa determinação de que eles ficariam fechados. Agora, por que, Vinícius? É porque é retiro? É porque é retiro. Porque eles têm que estar em oração? Porque eles têm que estar em oração. Mas para que não haja intervenção externa. Assim, as pessoas têm... o mundo, de um modo geral, está todo mundo de olho no Vaticano agora. A igreja é, de longe, a instituição com o maior guia moral do mundo. Não tem que ser dito em relação a isso. Nenhuma outra instituição guia tanto as pessoas do ponto de vista moral. E essa influência da igreja é poder. É poder muito mais do que poder bélico, do que dinheiro, do que... Porque como tem uma aula que a gente discorre, um vídeo que a gente discorre sobre o poder, o que é o mais poderoso? O homem mais poderoso é aquele que diz alguma coisa e as outras pessoas obedecem. Não tem nada mais poderoso do que isso. E assim, quanto maior quantidade de pessoas um determinado homem puder influenciar, tanto maior esse homem, tanto mais poderoso esse homem. Tanto que há no mundo uma guerra muito grande por ganhar a consciência das pessoas, para que as pessoas façam aquilo que elas, não aquilo que elas querem, mas para aquilo que esses governantes, esses líderes querem dominar as outras pessoas, né? Porque elas acham que sabem o que é melhor para o mundo. Então está o mundo todo olhando para a igreja agora, porque a gente sabe que o mundo vai para um lado ou vai para o outro de acordo com a decisão de quem vai ser esse papa. A influência é muito grande. Então muita gente quer influenciar externamente. Você tem, e isso sempre foi assim, né, do século IV ao século XI, né, o século XI,
Muitos imperadores romanos, carolíngios, o pessoal tentou intervir, enfim, sempre foi assim. Vai continuar sendo, dada a importância do ponto de vista espiritual, moral, enfim, que a Igreja Católica, até mesmo temporal, né? A gente é o menor país do mundo, mas continua sendo um território, um país, que a Igreja representa para o mundo. Então querem certamente influenciar nisso aí. E aí sai até na imprensa que o Macron conversou com os cardeais da França para tentar intervir, que o Donald Trump está querendo essas coisas fazem, se é verdade ou se é mentira da parte deles, eu não sei dizer, mas o fato é que está todo mundo de olho, todo mundo quer essa influência, né? quer poder influenciar. Então, por isso que desde sempre é conclave, é fechar todo mundo para que não haja influência externa. Mas nem sempre foi assim, né? O Papa Nicolau II, em 1509, aí que ficou determinado, então, que só os cardeais que iriam decidir quem era o Papa, né? Antigamente, a coisa se dava de um modo um pouco diferente. Até os primeiros 1.200 anos da igreja ali, logo no início, a população, os leigos, diziam sobrenomes que eram papáveis, enfim. O clero ficava examinando, então, quem eram os candidatos, né? E os bispos, então, iriam votar e iriam decidir quem seria o novo papa. Mas, claro, era um tempo que se não tinha América, que se não tinha... Era tudo muito pequeno, mais restrito ali a Roma. E com o passar do tempo que foi ganhando essa nova cara, né? essa nova maneira de ser. Né? Com Alexandre III, por exemplo, foi introduzida a necessidade de serem 2/3 dos votantes. Né? Então, não 50% mais. E até hoje, só vai ser eleito o Papa quando forem 2/3 daquela população. Não pode ser 50% mais um. Então eles vão votar até que 2/3 concordem que o Papa fulano de tal, Papa Bento XVII, seja Francisco II, seja o Papa da Igreja. Então é preciso que tenha ainda esses 2/3, né, de votos, né? Como eu falei, foi com Gregório X, né, que ficou determinado, né, que haveria essa votação pelos cardeais, enfim, de modo fechado. Mas é interessante que a própria eleição dele foi diferente, rodou na internet, né, aquele Viterbo, né, na região de Viterbo, que teve um conclave, né, uma eleição que durou quase 3 anos. Vocês devem ter visto vocês chegaram a ver, não? Escutou, né, que foram durante 3 anos. Acho que o Padre Davi chegou a comentar no podcast. Eles ficaram 2 anos e 9 meses votando e não saía de jeito nenhum o Papa. Eles então fecharam a população estava pau da vida com aquilo, construíram muros para que eles não conseguissem sair, quebraram o teto, né, tiraram o teto da igreja para que o Espírito Santo pudesse, a ironia, né, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre eles para mostrar a eles quem seria então finalmente o novo Papa, né? E aí ficou determinado que o novo Papa seria o Gregório X, que não estava lá. Eu acho que entre eles olharam um para o outro falando assim, acho que não dá para a gente isso. Né? E Gregório X estava na Terra Santa, e aí eles falaram assim, a gente elegeu o Papa, ele aceitou, e aí então que ele estabeleceu que o conclave deveria ser um conclave, né? Ou seja, a portas fechadas, enfim, por dentro e por fora, para evitar toda a questão externa. Teve cardeal que morreu durante esses 2 anos e 9 meses. Ficar 2 anos e 9 meses votando, né? Você imagina que confusão, né? E aí teve, em Pio XII, né, em 1945, no pós-guerra, fez também algumas mudanças referentes ao conclave, né? Quando a sé fica vacante, né, o Papa morreu e tal, todo mundo é exonerado, que está ali no Vaticano, é exonerado das suas funções. Só ficam nas funções o carmelengo, o penitenciário e do penitenciário e do vigário de Roma. Só eles ficam nas suas determinadas funções, o resto é exonerado, digamos assim, como a gente diria, de uma prefeitura, né? Ou enfim, de um trabalho qualquer nos nossos dias. Aí com o tempo, né, por exemplo, Paulo VI fez uma outra mudança, que somente os cardeais com 80 anos, até 80 anos, que poderiam votar e ser votados. O Sará, por exemplo, tem 79 anos e faltam acho que 2 meses, se não me engano, para ele completar
80 anos. Então, assim, é na tábua da beirada. Mas e como ele ainda não tem 80 anos, ele pode tanto votar quanto ser votado. E é um dos nomes aí das casas de aposta, enfim. Ele é uma figura bastante conhecida, né? O cardeal Sará, ou Sara, que seja, por ter uma visão bastante... Ele é mais doutrinário, né? Mais ligado a essa questão da doutrina em si. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus determina. Mas o que nós temos hoje, né, de conclave, é muito devido àquilo que nos deixou São João Paulo II, né, e com algumas modificações realizadas pelo Papa Bento XVI. Né, é o que a gente tem de mais importante. Uma coisa que foi interessante que o Bento XVI fez, né, foi que, para que evitasse que o conclave fosse uma vida toda, porque assim, você conseguir 2/3 dos votos é complicado, né? Você tem 150 votos, tem que ter 100 pessoas votando numa mesma pessoa. Hoje, na realidade, antes 120, hoje 135 possíveis cardeais. Claro que vai ser menos do que isso por causa da questão da idade. Mas é um negócio complicado. E aí ficou decidido que depois de 34 votações, se chegou na 34ª votação, ainda não foi eleito o Papa, os cardeais seriam convidados a votar nos dois últimos nomes mais votados. Então, se o cardeal A e o cardeal B tiveram mais votos, eles vão, todos vocês, agora nós só temos 2 candidatos, ou é A ou é B, vocês vão votar em quem? Mas permanece os 2/3. Então, se na próxima votação atingir 2/3, está eleito o novo Papa. Se não atingir, vai ter que votar de novo. Certo? Até atingir. Então, mais de 50%. É 2/3, né? 2 dividido por 3 dá 0,3, 3 é 7, 21, dá quase, entre 60% e 70%, quase 70%. Né? Alguma coisa dois últimos aí, que caso não chegar, né, na votação depois da 34ª votação, esses 2 últimos teriam também que ser também mais do que 2/3 também. 2/3. Isso permanece, qualquer um que aparecer lá pra gente como é o Papa, né, Francisco II, Bento XVII, João Paulo III, sei lá, qualquer um desses, necessariamente, ele recebeu 2/3 dos votos. Tem que ter uma maioria importante. Eu acho isso interessante, né? Isso é importante. Porque, assim, certamente tem cardeais muito bons e cardeais péssimos também. E é complicado porque, vejam, que furada que é votar, né? Gente, eles não conhecem aquele tanto de gente lá, não tem condição. Cardeal da Filipina, o brasileiro vai conhecer o cardeal lá da Filipina. E o Papa Francisco não convocou tanto, quase não convocou reuniões com todos os cardeais, esqueci o nome da reunião agora, enfim. Mas acaba que eles não se conhecem. E aí tem que ficar investigando um ao outro, aquela coisa toda. E é um desafio, né? E aí, se tem você tem que saber a vida do outro para poder votar. Era interessante que o Papa Francisco contou numa entrevista, não sei se vocês viram isso, mas que ele achou que ele pudesse se tornar Papa quando um homem chega para ele lá no meio do conclave, ele estava tomando café, e aí perguntou para ele assim, que é verdade que você tem um pulmão só? Ele falou, não, na minha adolescência, na juventude, eu tive um problema de saúde, mas eu tenho só um pedaço. Tá bom, entendi. E ele já saiu para lá e falou assim, estão falando do meu nome aqui para que eu possa me tornar Papa, e ele veio mesmo a se tornar Papa. Então, a sé fica vacante, né? O Papa morre, né? Ele é convidado, então, os representantes são convidados então, a ir até o 4º Papa, chamam ele pelo menos por 3 vezes. Claro que o médico isso não tá dito, mas claro que o médico já viu que estava morto. Mas depois disso ele é chamado então 3 vezes pelo nome de batismo, né? E ele não respondendo, lacra-se o quarto dele, enfim, começa toda aquela questão, aqueles preparativos, tanto para o funeral quanto para o conclave. O conclave só pode acontecer 15 dias depois que a sé está vacante, né, em que é dito, olha, legitimamente a sé está vacante, o Papa morreu e tal. 15 dias depois que isso pode acontecer, que pode começar o conclave, para que dê tempo dos demais cardeais chegarem. E no máximo até 20 dias. Só pode começar antes dos 15 se por um acaso todos os cardeais estiverem em Roma. Se
com 10 dias, todos os cardeais chegaram ali, a gente pode começar o conclave no outro dia. Mas claro que tem também, né, os 9 dias de oração pela alma do Papa, aquela novena que é então realizada, toda aquela questão do funeral. Francisco reduziu bastante, trabalhou bem aquilo ali. Já vinha diminuindo o funeral do Papa, né? Foi, se não me engano, foi Gregório, não vou lembrar qual foi o Papa, mas teve um Papa que o nariz, foi Gregório, ai, não vou lembrar agora, mas foi Paulo VI, né, que o Papa anterior a ele, se não me engano, caiu o nariz, e aí, porque foi apodrecendo, né, e aquele verão italiano vai 40 graus, né? Caiu o nariz, e aí ele falou, meu Deus, tem que fazer alguma coisa para reduzir, então, esse velório, né, às vezes demora muito, porque tem gente de fora para vir, mas o corpo apodrece isso, não tem condição, fica uma coisa bizarra, né, então é melhor que enterre mesmo, né, o quanto antes. Às vezes morre gente no CTI e aí os familiares vêm perguntar, não, até quando, né, que a gente pode, até para não passar constrangimento, que às vezes acontece mesmo, porque o corpo mesmo apodrece. Mesmo, apesar de ter demorado bastante, já foi diminuindo ao longo, demorava mais para haver um velório de um papa, né? E aí, né, os cardeais vão sair então da Capela Paulina, no Palácio Apostólico, usando vestes corais, cantando então o Veni Creator, invocando então o Espírito Santo. Entra então para a Capela Sistina, fecham-se as portas, é lacrado. E aí começa então o conclave, né? Vão ter, a depender do horário, às vezes não vai dar para fazer 2 eleições no mesmo dia. É provável que a primeira fumaça vai ser cinza, não vai chegar, dificilmente vai chegar lá e decidir com tanta facilidade, não creio, né? Não creio, não sei. Mas não creio que isso vá acontecer. Acho que vai capaz de demorar aí alguns dias para chegar a essa apuração, né, de quem deve ser o próximo Papa. Só que a média E aí, 2 a 3 dias, mais ou menos. não costuma demorar muito mais do que isso, não. Eles trabalham para não demorar tanto, para resolver logo esse negócio, né? E aí vão ser eleitos, sorteados aleatoriamente, 3 cardeais para que eles façam o escrutínio, eles vão pegar os votos. O voto é em papel, não tem urna eletrônica lá, só aqui no Brasil mesmo, e alguns outros lugares aí também, de uma eleição não muito boa. Mas são pegados o papel, né, e aí eles vão pegar esses papéis e vai ser contado, aí tem outra pessoa que confere, e vão contando lá para todo mundo ver os votos. Até chegar então a esses 2/3 de votação em prol de um cardeal como Papa. E eles chegam para o Papa e perguntam, fazem 2 perguntas para ele. Aceitas tu a tua eleição? Ele vai dizer sim ou não. E depois pergunta, né, de que nome quer ser chamado. E ele vai dizer, eu quero ser chamado Francisco II, Bento XVII, São João Paulo III, São não, né? João Paulo III, porque aí sessão vai ser outros 500, mas João Paulo III, e aí ele é levado, então, é apresentado à população. Os sinos são tocados, demora um tempo para que a chaminé, né, a fumaça sai branca. Os sinos são tocados para dar tempo do povo chegar. Né? Imagina a emoção que deve ser estando lá em Roma. Eu ia sair correndo onde eu tivesse, parado, que tivesse lá para ir ver, né, esse momento histórico, né, que é a eleição de um próximo Papa. Isso, eu não sei se já aconteceu na história da igreja algum cardeal não aceitar na hora. Aí eu não sei porque é lá dentro, né? Eu também nunca li nada sobre. Essa informação não vai sair. Não acredito que isso vá acontecer, não. Eu acho difícil, né? Porque assim, se todos. Primeiro que assim, foi difícil chegar naquilo, né? E se a pessoa está sob aquela questão da obediência a Deus, à vontade de Deus, ela, na maioria das vezes, ela vai acabar aceitando. E já está ali sabendo também que pode ser escolhido, então já vai se preparando. Sim. Assim. Pessoalmente é muito ruim, né? Para um Papa. Certamente é muito ruim aquilo ali. Claro que um ou outro gosta mais do poder, daquela coisa toda, mas pessoalmente certamente é muito ruim. A liderança, exercer a liderança é muito trabalho, né? Para o nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou que liderança é serviço, né? Muita obrigação. Muita dificuldade, problema, e o mundo atacando. E tantas outras coisas tem que lidar, escândalo, resolve aqui, resolve lá. Mas é a obediência à vontade do nosso Senhor, seja ela qual for. Enfim, eu acho que é basicamente isso o conclave. E vamos pedir a Deus que abençoe e ilumine a Santa Igreja, né?
nesse tempo de ser vacante, para que o próximo eleito seja conforme a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, né? Que seja um Papa dado por Deus, não seja um Papa simplesmente permitido por Deus, e que também não seja um Papa para nos infligir, como disse aquele santo, né? Que alguns papas são dados para infligir a gente, para fazer a gente sofrer, mas certamente o Espírito Santo de Deus, independente de qualquer coisa, cuida da Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.